Poderoso Deus, ó Pai Celestial, agora que vamos refletir um pouco a Tua Palavra, rogamos a iluminação do Teu Espírito Santo. Ajuda-nos, ó Senhor, para que possamos aprender acerca da Tua vontade, pois sabemos que Tua vontade é vontade soberana. Tu és o Deus, o Rei eterno, que reina de modo soberano. Mas o Senhor nos dá ainda a experiência de agir contrário à Sua vontade, por ignorarmos por vezes a Tua vontade. Mas o Senhor nos chama, por Tua palavra, para andarmos na Tua vontade. E então nós queremos fazer isto. Ajuda-nos para que possamos aprender nesta manhã acerca do Teu querer. Dá-nos, ó Deus, a ilustração certa da Tua palavra, a compreensão exata da Tua vontade soberana, e coloca em nossos corações, ao estudarmos a Tua palavra, o desejo de obediência a esta palavra. Pedimos assim a Tua bênção sobre as crianças que agora reunidas também estarão recebendo o ensino da Tua palavra, para que aprendam e cresçam em obediência à Tua vontade. Assim fortaleça-nos neste dia. Conduza-nos, ó Pai, de tal maneira que a Tua paz, a Tua alegria sejam encontradas em nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Irmãos, as cartas de Paulo a Timóteo, sem dúvida alguma, logo entendemos, são cartas que se juntam às cartas pessoais, apostólicas, mas estas cartas de Paulo a Timóteo são cartas que têm um conteúdo que parece este conteúdo dar uma forma diferente até no trabalho literário do apóstolo, visto que o apóstolo está escrevendo a um jovem pastor. E então estas duas cartas são cartas com uma soma de conselhos e conselhos para a igreja, para o jovem pastor, como se portar como jovem pastor na igreja, como ensinar a igreja a tornar-se sólida diante de Deus, o Senhor e seu Salvador. Assim o apóstolo começa este parágrafo que reservamos nesta carta para meditarmos um pouco dos conselhos do apóstolo, extraindo lições que edificam a nossa vida espiritual. É isso que queremos ao ler o texto sagrado. E logo encontramos o apóstolo dando os seus conselhos, dizendo: exorto, eu estou exortando. É conselho com instruções. Exortar é dar conselhos com instruções de encorajamento, consolações, ensinando também sobre a ação de Deus pela oração. É o que o apóstolo está fazendo aqui, dos seus conselhos,
podemos observar o quanto é incisivo nas suas palavras. No texto que fizemos a leitura, antes de tudo, começa este parágrafo, escrevendo assim o apóstolo, depois de proferir instruções a Timóteo, mas antes de tudo, exorto-os. Ele diz: estou exortando, e passa à prática da oração. E assim, a instrução do apóstolo, com conselhos a respeito da oração. O apóstolo dá primeiramente a importância que tem a oração. A ênfase inicial do apóstolo é a importância da oração, porque ele está conversando, escrevendo aqui, como que numa conversa, falando com o jovem pastor. Certamente estava designado nesta ocasião para a cidade de Éfeso. Cultura difícil, tanto mesclada, onde aquele jovem pastor se encontrava dentro de um contexto difícil. Paulo mesmo ficara ali em Éfeso durante anos, dando instruções àquela igreja, formando cristãos naquela igreja. Lá se encontrava também agora uma pessoa treinada por ele, o Timóteo. E ele então quer que Timóteo e a igreja, todos ali, entendam a importância da oração na vida do cristão. Também no culto dirigido a Deus, ele diz: antes de tudo, a consideração que o apóstolo tem para com a oração, irmãos, nos é de fato impressionante. Para ele, a oração é tão importante que vem em primeiro lugar, tanto na vida do cristão, quanto no culto público, no culto dirigido a Deus. Essa era a consideração também dos outros apóstolos. Por esta razão, os apóstolos não deixaram nem mesmo a necessidade gritante dos pobres na igreja em Jerusalém. Naquela ocasião, os cristãos de Jerusalém estavam aumentando a necessidade, em especial as viúvas que não recebiam nenhum recurso. E então, a necessidade na igreja era também gritante, e esta necessidade foi levantada, levada aos apóstolos, que estavam orando, pregando, mas os apóstolos não deixaram, ainda que sendo a necessidade difícil mesmo de ser resolvida entre os membros da igreja em Jerusalém. Algumas viúvas estavam sendo preteridas na distribuição da refeição. Isto chegou aos apóstolos, e os apóstolos não deixaram de voltar para o problema, resolver o problema, mas sem abdicar da oração, da pregação da palavra. A oração vem antes mesmo de atender a necessidade de um pobre. Veja só, esta é a concepção bíblica do que extraímos aqui, porque os apóstolos logo falou com toda a congregação: irmãos, escolhei entre vós. E então veio a instituição da diaconia. Então vamos levantar pessoas para cuidar disso. E fizeram então a eleição daqueles cristãos que estavam mais preparados para uma liderança,
cuja característica foi colocada também pelos apóstolos diante da igreja para a eleição dos diáconos naquela ocasião. Mas depois de assim mostrarem este rumo para resolver a questão, os apóstolos disseram: quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Os diáconos cuidarão então da diaconia, não é assistência social. A igreja não trabalha com assistência social. Às vezes nós falamos comumente, né? Assistência social por força de hábito. Mas nós sabemos que assistência social é do Estado, obrigação do Estado, que recebe os impostos. É assistência social. A igreja tem diaconia. O diácono vai verificar. O diácono diz: temos 3.000 necessitados aqui na cidade. Ele diz: o senhor Antônio, o senhor Joaquim, o senhor Manuel, o senhor Pedro, estes precisam da ajuda da igreja. Nós fomos lá, nós oramos com eles, verificamos o que eles de fato estão precisando. É uma demonstração de amor, de piedade. Aliás, piedade é uma palavra-chave no mundo cristão. É uma palavra inteiramente religiosa, que vai denotando assim a generosidade do povo de Deus com aqueles que precisam da ajuda do povo de Deus, sem dúvida alguma. Mas os apóstolos disseram: quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Oração e pregação são duas atividades que sempre seguem juntas com o povo de Deus. A oração chega, meus irmãos, aonde não podemos chegar. A oração faz o que não podemos fazer. Não há limites para o alcance da oração dirigida a Deus. Então o apóstolo Paulo começa esta parte falando com Timóteo, exortando. Ele diz: antes de tudo, olhe bem a minha exortação. Eu exorto, eu o chamo para o meu lado. Esta é a ideia do termo, porque exortar é chamar para ficar ao seu lado, para encorajar. O apóstolo poderia, qual apóstolo de Cristo Jesus, com toda a autoridade, falar à igreja: eu ordeno. Muitas vezes Paulo utiliza dessas formas diferentes. Ele não chega de maneira absoluta em suas cartas dizendo: eu ordeno porque eu sou apóstolo de Cristo Jesus. Não, por vezes até diz: eu rogo, quando poderia ordenar. É o estilo do apóstolo Pedro também. Quem lê as cartas de Paulo, de Pedro, vai perceber eles dizendo: rogamos, quando poderiam dizer: nós ordenamos em nome de Deus. Sim, estamos ordenando, mas eles preferem não. Queremos uma reação espontânea sob a ação de Deus. É curioso, ele diz assim: antes de tudo, exorto. Sim, eu quero te encorajar a fazer assim. Timóteo, é encorajar na prática da oração. Você é um jovem pastor. A igreja precisa aprender isto. A igreja de Éfeso é como se Paulo dissesse assim. É como se Paulo falasse com Timóteo: você precisa ter uma vida de oração. Uma vida de oração que comunique à igreja a necessidade que ela tem de orar também. Ele diz: antes de tudo. Então ele passa a nos ensinar a oração. Como? Ele diz: em favor de todos.
porque ele prossegue. Eu exorto e fala sobre a prática da oração. Ele diz, a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Orar em favor de todos, ele diz. Mas não quer dizer que nós vamos nos preocupar em orar, passar ali no vizinho e perguntar qual é o seu nome, nós vamos orar por você. Você tem uma esposa? Qual o nome dela? Nós vamos orar por você. E você tem filhos? Quais os nomes dos filhos? Nós vamos orar por eles. Não é isso que Paulo está falando. Para sairmos da cidade perguntando o nome das pessoas, para orar individualmente. Aqui a ideia é orar por todos os povos, nações, tribos, como também vai dando uma conotação missionária nesse próprio texto, nas suas palavras. Ele vai mostrando aqui uma perspectiva missionária, nesse sentido, orar por todas as pessoas, todas as raças, povos, nações, mas ele diz também, é para orar por reis. Nós não gostamos de orar por aqueles que governam, principalmente quando o governo não é bom. Achamos melhor falar mal do seu governo do que orar pelos que governam. Mas a Bíblia não diminui em nada. Ela diz que é para orarmos. E olha só, quando Paulo escreveu estas palavras, podemos pensar, os imperadores, Nero, nem precisamos descrever. Quem frequentou a escola sabe desse Nero. Ele era terrível contra os cristãos. O início do cristianismo tão fragilizado. E Nero perseguindo a igreja. E Paulo falando, mas nós temos que orar por ele. Porque Deus colocou ele como um propósito. Visto que toda autoridade é instituída por Deus com algum propósito. Orar em favor das autoridades, as autoridades também do império. Naquele tempo, elas faziam o que bem entendiam e se tornavam quais leis sobre a sociedade, massacrando as pessoas, cristãos então. E o apóstolo está dizendo, é para orar por estas pessoas, estas autoridades, reis, todas as pessoas. O apóstolo está usando aqui, irmãos, 4 palavras diferentes para nos dar um entendimento melhor, mais claro a respeito da oração. Eu fico pensando, será que o apóstolo não está sendo repetitivo demais ao falar para a prática de súplicas, depois orações, intercessões, ações de graças? Não está sendo repetitivo? Não. Ele está sendo bem claro. O apóstolo é minucioso na prática cristã, principalmente na prática da oração. A primeira palavra que ele utiliza aqui é súplica. E essa palavra é interessante porque ela pode ser usada tanto para com Deus, fazer uma súplica a Deus. Dentro do termo temos esta ideia de que é uma ação que pode ser direcionada para Deus, mas também pode ser direcionada para o semelhante, para o ser humano. Você pode fazer uma súplica a Deus e você pode fazer uma súplica ao ser humano. Ela se aplica dessa maneira. Súplica tem apenas o sentimento
da necessidade. Ninguém faz uma súplica sem que tenha verdadeira necessidade, a não ser aqueles que fazem da súplica uma forma de vida fácil. Tem gente que tem uma facilidade para fazer súplica ao semelhante, a Deus, buscando uma vida fácil. A oração, ela começa com o sentimento da nossa própria insuficiência humana. O sentimento de fraqueza, então, nos leva a uma aproximação de Deus. Eu diria que súplica é a insuficiência diante da suficiência, é a insuficiência humana diante da suficiência de Deus. A segunda palavra que temos aqui é o que estamos falando, a oração. Mas então qual a diferença da oração para a súplica? Se a súplica pode ser dirigida a Deus e aos semelhantes ao ser humano, a oração não. A oração ela descreve o que somente pode ser dirigido a Deus. O que vamos falar somente com Deus. Esta é a diferença, irmãos. Nós temos uma consciência de que temos que levar algo que o ser humano não pode nos ajudar. Então nós fazemos uma oração quando falamos com Deus. Isto é a oração somente a Deus. A terceira palavra que nós temos aqui, que é traduzida por vezes por intercessão, mas é porque ela vem de um verbo que tem também a ideia de petição. Então essa terceira palavra é petição ou intercessão. E das três palavras que nós colocamos aqui, esta palavra chama mais a nossa atenção, porque petição significa encontrar-se ou estar de acordo com alguém. Petição, ela traz em si uma ideia muito especial, traz em si a ideia de estar na presença do soberano. Petição fazia o súdito que aproximava-se do rei, depois de agendar, depois de elaborar toda a viabilidade de ser conduzido à presença do rei, e então ele vai à presença do rei e faz a sua petição. Pode ser uma petição em favor dele mesmo ou em favor de outra pessoa. Assim, nós na presença do Rei soberano, Deus, o eterno Rei, que reina para sempre, nós nos colocamos diante dele e chamamos a oração para fazer a nossa petição. Sabemos que em tempos modernos a palavra assume também um caráter diferente, porque pode ser uma petição apresentada a um juiz por um advogado e o juiz estabelece um tempo. No caso, Deus faz tudo por nós. Na petição, estamos intercedendo, estamos fazendo um pedido por nós mesmos, estamos fazendo um pedido por alguém, por outra pessoa que não sabe fazer um pedido e que não pode fazer nada por si mesmo. Então é uma petição. Estamos também intercedendo. A quarta palavra que temos aqui, Eucaristia. Que palavra maravilhosa nós temos no texto sagrado. É sim, Eucaristia. Eu trouxe ela aqui porque a Eucaristia é bem conhecida. Trata-se de gratidão. Eucaristia é agradecer.
Então o apóstolo Paulo diz, e ações de graças. Porque, irmãos, orar não é só a oração, não é só súplica, não é somente a petição, intercessão. Orar é gratidão. Eu devo agora me aproximar do Rei Eterno para agradecer. Dificilmente fazemos isso. Chegamos, pedimos, e mesmo quando criamos o intento de tão somente agradecer, nos achamos tão necessitados diante da presença santa e abundante de Deus, tão generoso, que acabamos pedindo. Mas devemos fazer isto com os corações agradecidos, agradecer a Deus. Por tudo, devemos apresentar a Ele as nossas necessidades, desejos, pedidos, mas também devemos apresentar as nossas ações de graças. Interessante, porque um tempo atrás, lendo uma história, e então o articulista estava lembrando de que uma senhora americana fez, quando Lincoln era presidente, numa época difícil na América do Norte, e então Lincoln resolveu no seu gabinete dedicar um tempo para ouvir os cidadãos, abriu um expediente para receber pessoas comuns ali no gabinete da presidência. Então a pessoa agendava todo aquele processo e, enfim, era colocado lá. E era um outro. De repente uma senhora chegou e disse, eu quero falar com o presidente. E marcou-se o tempo, tudo direitinho, você pode vir em tal época, tal hora. E ela chegou lá. Mas aquela senhora simpática, idosa, chegou com um prato coberto com um guardanapo limpinho. E disse, eu quero falar com o presidente, é minha hora. E ela foi conduzida então à presença do presidente. E o presidente olhou para ela e lhe disse, o que eu posso fazer pela senhora? Ela disse, não, senhor presidente, eu não vim aqui para o senhor fazer alguma coisa por mim. Eu fiquei sabendo que o senhor gosta desta receita de biscoitos. E então preparei e trouxe para o senhor. É dito que neste momento ele converteu-se em lágrimas pelo gesto daquela mulher. Ele chorou e disse, você é a única pessoa que entrou aqui para oferecer algo. Todos que vêm aqui, vêm para pedir. O que a gratidão pode fazer no coração de um presidente? O que não faria a nossa gratidão no coração do nosso Deus, que é Pai, que ama, que espera a sua igreja numa aproximação honesta na sua presença. Finalizando, meus irmãos, então o apóstolo coloca aqui a razão também, a razão de dar este conselho para a oração, porque ele diz no final do verso 2, para que, olha a finalidade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Ou seja, Deus quer que vivamos uma vida tranquila, segura, como Ele quer isto para os seus filhos, ainda que neste mundo tão conturbado e avarento, tomado pelo egoísmo e materialismo, mas Deus quer o melhor para os seus filhos. Só que Ele diz, o melhor vocês terão através da súplica, da petição, da oração, das ações de graças. Vocês receberão o melhor, porque Paulo está dizendo, para que a finalidade é esta. E então, irmãos, nós estamos na semana que vamos pensar um pouco sobre a ascensão de Cristo. E olha só,
como o apóstolo prossegue: isto é bom, aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aqueles que não creem, por eles nós oramos. O incrédulo, aquele que está totalmente perdido, Deus o ama e diz: você deve orar por ele. É isto que Deus está falando. Às vezes você não consegue falar com ele não vai ouvir você, mas você ora por ele. É isso que Deus está dizendo. Por quê? Há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, aquele que veio e em nosso lugar foi à cruz e voltou ao Pai. Eis a sua ascensão e a importância dessa ascensão, porque está ao lado do Pai, intercedendo por nós. É assim que a Bíblia ensina, é assim que cremos, é assim que temos nos catecismos, é assim que temos na confissão de fé. Ele está junto ao Pai, intercedendo, colocando ali diante do Pai a nossa oração. É como uma taça de incenso, cheia das orações dos santos, como está lá no Apocalipse. Jesus entrega ao Pai as nossas orações. Elas são deficientes demais, mas Cristo resolve todo o problema e entrega ao Pai. Aí ela fica uma oração inteligente, apta para Deus colocar diante de nós aquilo que de fato nós precisamos. Então, irmãos, valorizemos, amemos os conselhos apostólicos. Mais do que isso, atendamos estes conselhos para que possamos viver em paz. Não adianta ficarmos falando sobre o que o governo deveria fazer ou não fazer, mas orar pelas autoridades. A igreja pode fazer muito mais através da oração do que das opiniões sobre como governar. Que Deus nos ajude. Amém. Nós vamos